E aí pessoal, falando mais uma vez para o canal. Hoje eu vou responder uma pergunta sobre software de gestão, né? Muitas pessoas me perguntam e falam para que eu faça vídeo sobre isso, sobre essa parte da gestão. Então assim, eu vou falar um pouco para vocês do processo que nós estamos tendo aqui na empresa de passagem de um software de gestão para o outro. Inicialmente, assim, nós trabalhamos com um software que ele era local aqui do nosso município. Ele não era um software dedicado à área da comunicação visual, então assim, eu tinha as funcionalidades do financeiro muito bom nesse software, mas eu tinha uma dificuldade de executar os orçamentos. Os orçamentos do software sempre eram feitos externo, né, na caneta inicialmente, e depois passado para dentro do software. Então assim, eu andei procurando no mercado um software que atendia às expectativas e aquilo que a gente achava que era necessário para a nossa empresa. Então assim, eu sempre privei por não vender por metro quadrado. Esse negócio, eu tenho um painel 3x2, aí você faz o cálculo 3x2 vezes o valor, e aí depois você sai retirando todas as despesas desse painel 3x2. Então eu sempre achei isso muito complexo e muito perigoso para a empresa. Por que eu falo que é complexo e perigoso? Porque você tem um lucro lá naquela venda do painel, e daí dessa lucratividade você vem saindo, retirando as despesas administrativas, o seu financeiro, o seu deslocamento, o seu tempo de trabalho, e na maioria das vezes, lá no final, fica faltando recurso financeiro. Ou você tem uma margem muito pequena, ou está faltando lucratividade para o material de vez. Então, dessa forma, tem coisas que você tem margem e você ganha muito, e a outras, e na grande maioria, você passa a perder e retirar daquele que você teve lucratividade. Então assim, nós estamos mudando de software por isso, porque a gente buscou um software que poderia automatizar essa parte do orçamento e interligar os tempos e os materiais com a produção. Então assim, eu vou mostrar para vocês uma ficha técnica aqui, uma ficha de serviço depois de feito do nosso software antigo, e ela não era ruim não, tá? Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Então assim, ó, essa era a ficha nossa antiga, tá? Eu vou filmar assim, vou mostrar para vocês assim, para vocês terem uma noção, de repente dá certo para vocês assim também. Então, por exemplo, a gente tinha essa ordem de serviço e se iniciava dentro da produção a partir do momento que essa ordem aqui chegasse na produção. Então, assim, toda a parte de orçamento tinha que ser feito na caneta antes. Então, isso me prendia muito, fazia com que eu ficasse sendo um orçamentista da empresa, né? Quando entra um colaborador novo, ele não tem base suficiente para fazer um orçamento desse negócio. E eu achava até legal a ficha, porque lá estava o que eu tinha que produzir, aqui embaixo tinha, né, eu poderia colocar aqui onde que estava o arquivo, né, como que era a forma de pagamento, aparecia na observação. Aqui a gente tinha uma nota promissória, porque a pessoa que vem no balcão já assinava isso. E aí, por exemplo, a pessoa, esse recibo de pagamento aqui a gente cortava, destacava e mandava para o cliente. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós estamos implantando. Nós estamos implantando assim, o software novo que a gente está trabalhando, tá? Ele faz isso daqui, ó. Ele faz a composição do trabalho. E quando faz a composição do trabalho, ele já sai todo discriminado aqui. Então, eu costumo aqui, ó, por exemplo, vender lonas de 3 formas, 4 formas aqui na Max. Então, por exemplo, no caso dessa lona aqui, ó, a lona está 380 gramas, a gente identifica como lona intermediária, né? A máquina a ser utilizada seria a Rio 8100 em 4 passes. E aí ele já me dá a composição ali, ó. Eu tenho 4 minutos, né, para impressão e 10 minutos para se colocar o material na máquina, para ajeitar a máquina, para calibrar o RIP da máquina, tudo isso. Tudo isso já está sendo cobrado do cliente, tá? Depois eu venho aqui para a produção do banner, olha lá, ó.
10 minutos, que é para eu iniciar a produção do banner, essa produção de acabamento. Então, para pegar o cabo, para pegar a ponteira, a cordinha, o próprio lona que foi impresso na máquina, né? Depois, colocado mais 30 minutos para a execução disso. Então, a pessoa pode fechar esse banner até em 30 minutos, né? E depois, mais 4.4 de madeira de banner, mais 8 unidades de ponteira e mais 2.4 de cordão, tá? No caso específico para esse banner. Aí eu vou colocar liós lá, ó. Olha lá o que está no liós, ó. 10 minutos para se pegar o liós, né? Esses 10 minutos ele já veio programado pelo sistema. E isso foi desenvolvido através de metodologia utilizada na Mercedes, se eu não me engano, tá? Então foi isso que o pessoal do sistema nos passou. E aí nós temos lá, ó, 54 segundos para a colocação dos liós. Cada liós 54 segundos, tá? 9 unidades de liós. Então, o que acontece? Quando a gente fez essa composição no programa, já foi nos dado o valor do banner, tá? Dentro das métricas e dos cálculos que a gente tem na empresa. Então, por exemplo, ó, deu R$ 70,40. Rateando os nossos custos financeiros, rateando o nosso tempo de produção, rateando o nosso administrativo. Se tivesse deslocamento, estaria aqui. Se tivesse aplicação lá, né, num prédio, por exemplo, é um painel, esse painel vai demorar 4 horas para ser colocado com 2 pessoas e ele está a 20 quilômetros da empresa. Ele iria computar isso também. Então, cada serviço é um serviço e cada serviço tem um preço, né? Colocando a nossa margem aqui e chegando no final. Então, como que isso é feito no sistema? Ó, o sistema ele é dessa forma. Eu vou acrescentando aqui, ó, em cada uma das etapas aqui. Ah, tem criação? Tem. Clico aqui. Quanto tempo de criação aproximado? 2 horas. Ele vai calcular 2 horas de criação e vai embutir dentro do programa, tá? Então aqui, ó, por exemplo, é uma outra composição. Aqui é uma placa de PVC com impressão mais liós. O que ele fez? Ó, nós não colocamos criação aqui porque o cliente está mandando a criação prontinha. Mas aí, ó, tem o tempo de impressão na Nova Jet, 2504. O tempo de refire ele, 6,50. O tempo de liós, 8,12, a quantidade de liós. E não, aqui não foi colocado dupla face, mas está zerado porque não tem fita dupla face, ó, tá? E aí foi dado o preço da placa lá, R$ 39,66. Então, assim, o cálculo não é mais feito por área, simplesmente por área. Ele é feito por área, mas ele é acrescentado outras situações que estão dentro da nossa composição de preço. E espantem vocês, à medida que eu fui cadastrando as coisas no sistema, eu fui começando a perceber que o custo maior que nós temos não é o custo de material, não é o custo de tinta, e sim o custo de tempo. Você imagina que o tempo nosso é muito mais valioso. Os custos, né, de salário, de 13º, de tudo mais, isso aí é muito valioso hoje, custa demais. Para o funcionário é barato o que a gente paga para ele, e para a empresa se torna caro, porque no montante ele acaba ficando caro. Então, assim, gente, a dica de hoje é o seguinte: procure um sistema que de repente não trabalhe por metro quadrado, que rateie seus custos, que faça com que você saia dessa bolha, e essa bolha que faz a gente muitas vezes não lucrar. Então, assim, dentro do sistema aqui, se eu preciso, por exemplo, saber quanto de margem tem esse material hoje, eu venho nas previsões de custo, ó, tá? E aqui tá as minhas previsões de custo aqui e qual a margem daquele produto, você tá entendendo? E da outra maneira que a gente calculava, as minhas margens sempre batiam na casa de 11,5% líquido. Olha no caso dessa placa aqui, ó, que nós estamos fazendo, olha lá a margem lá, ó, 30,28. Então você tem como controlar as margens com mais facilidade. Seja o software que for, tá? Que seja um software dedicado e que você estude esse software antes para trazer mais comodidade para o seu trabalho. Beleza? Essa é a dica de hoje.
essa é a dica da parte de gestão. O vídeo ficou um pouco longo, mas de repente para a gente conseguir mostrar para vocês como que seria o funcionamento certinho, eu acho que tem que ser assim, né? Olha aqui, ó, para a gente finalizar o vídeo, eu vou colocar aqui, ó, como que a gente trabalha. Ó, a gente tem os custos de criação dentro dessa caixinha. Se eu clico aqui, ó, ele me abre a possibilidade de criação, tá? De fazer os custos de criação, de mão de obra, tal, tudo. Eu tenho o custo de gráfica, ó, né? Ah, impressora laser eu tenho como calcular. Eu tenho de impressão, tá? Então eu posso escolher as máquinas que eu trabalho aqui, ó, e os custos todos dessa máquina, tá? Eu tenho o custo de CNC, olha lá, ó, tal router, tal laser dentro desse custo de CNC, de produção, tá? Quem que está trabalhando, quantidade de pessoa, tempo envolvido. E aí eu vou pensando cada um desses e vou transformando isso em orçamento, tá? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, tá? Eu não falei o nome do programa aqui porque eu não estou fazendo propaganda para o programa, mas se caso alguém quiser o programa, me chama no privado aqui, eu mando contato para vocês. Beleza, então? Isso fica a dica, tá? Não se esqueça, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque é importante para que a gente consiga orientar outras pessoas. Eu mesmo, quando eu comecei na área da comunicação visual, eu não tinha essa orientação e isso me custou muito caro, me custou muito tempo. Isso daqui são coisas que vão fazer você ganhar tempo e horas na sua empresa, transformando a sua empresa numa empresa melhor. Beleza? Então, meu nome é Sérgio, mais uma vez, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui nós estamos falando sobre comunicação visual.